Boa noite, galera. Voltamos aqui com pessoas que já participaram, Soares pela primeira vez, e vocês percebem aí que a roda está crescendo cada mais, né? Cada vez mais, graças a Deus. E a tendência é essa aí, galera. Tomara que cresça cada vez mais e agradeço já a participação de todos que estão aqui. Nosso tema de hoje é: qual o nosso propósito? Quais são os desafios de possuir, manter e vivenciar um propósito? Bem filosófico, né? Agora eu vou passar em ordem alfabética aí para as pessoas. A primeira pergunta: o que é o propósito para você? Por favor, tente em 2 minutos me falar o que é o propósito para você. Aí eu introduzo um assunto para a gente começar a pensar. Fique à vontade. Eu posso começar? O que acontece? Na verdade, assim, a palavra propósito, ela significa intenção, né? Tipo assim, então é uma vontade, uma intenção, que é aquilo que a gente fala, uma vontade sem ação não é nada, né? Então, um propósito que fica só na ideia acaba não sendo nada ali. Então, basicamente, a palavra propósito é a intenção, é a vontade de fazer alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem, eu acredito que todo mundo tem em diversas, assim, searas, assim. No trabalho você tem um propósito, na sua vida pessoal você tem outro, né? Agora você fala o propósito de vida, aí sim, é um propósito, o que que você quer fazer, né? Você se espelha em alguma coisa, pô, eu me espelho pra caramba na história do meu pai, que era um cara que saiu da roça, assim, e se aposentou como, tipo, um cara que era responsável por uma empresa grande, de grande porte. Então, esse é o meu sonho, sabe? Essa é minha vontade. Não chega a ser o propósito, mas é a vontade. Com base nele, você tem pequenos propósitos para chegar lá. Então, de forma resumida, esse é um propósito de vida que eu diria assim. Então, eu acredito que até a gente afunilando para propósito de vida, fica mais fácil para a gente explicar. Então, velho, na minha opinião, boa noite, rapaziada, primeiro. Na minha opinião, o propósito, ele nada mais é aquilo do que faz sentido na nossa existência, entendeu? Sabe quando alguém chega pra você e fala assim, você precisa tomar um norte na sua vida, você precisa tomar um rumo na sua vida. Então, cabe a cada um de nós descobrirmos o nosso propósito, a nossa, o porquê da nossa existência aqui na Terra. E isso daí varia, né? Varia, da nosso momento de vida, propósito de quando nós éramos adolescentes era um, hoje nós estamos mais experientes, é o outro. Então, ele varia de acordo com as fases da vida. Boa noite. Obrigado. Acho que sou eu, né? Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, né? A convite aqui do Tiago. A gente está aqui novamente aqui nesse momento aqui. Inclusive, obrigado pelo convite. Prazer sempre estar por aqui. É um prazer também conhecer todos vocês aí, gente. Então, espero que a gente consiga bater um papo bacana. Sobre o que é propósito para mim, eu acho que o propósito, assim, inclusive, o Isaías e o Ronaldo já colocaram pontos bem interessantes aí que já trazem um background aqui que a gente pode estar resumindo exatamente o que é. Mas, para mim, o propósito ele se resume basicamente naquilo que você tem a necessidade de atender. Né? Eu acredito que um propósito ele surge muito a partir de uma necessidade. Porque por que a gente, por exemplo, trabalha? A gente precisa sobreviver, a gente precisa ter, né, N coisas para poder manter uma infraestrutura tanto pessoal para o nosso lar e, e outras coisas pessoais em relação ao trabalho, né, e outras áreas da nossa vida. Então, eu acredito que o propósito, né, a ideia de propósito, ela vai surgindo, né, de acordo com o que a gente vai aqui é, é, vivendo ali nas fases, como o Ronaldo colocou, né, inclusive, por conta que a necessidade de cada fase ela vai mudando, né, vai chaveando ali a necessidade da mudança, né,
dessa propositação aí de vida, né? De do que eu vou atingir, tô nesse ponto hoje, amanhã eu vou estar em qual ponto, né? Então, eu acho que para mim o que traz muito essa ideia é a necessidade que casa, né? Então, para mim seria isso. Soares. Pela ordem, sou. Boa noite, pessoal. Cara, propósito é algo, assim, para mim é muito ambígua a palavra, né? Tipo, tem muito significado, né? Por exemplo, eu concordo plenamente que propósito seria mais ou menos como metas, né? Porque se você não tiver propósito, você não tem sentido, né? Você acaba não fazendo sentido, acaba que o propósito também é pelo rumo, igual falaram. Mas eu acho que, tipo, de verdade, assim, é uma coisa que a gente se apega, né? Porque se você não acabar não se apegando a alguma coisa, assim, você nunca tem por que de verdade se esforçar para fazer algo, né? Ah, eu tenho um propósito, sei lá, de tirar uma certificação, você vai e estuda, né, de verdade. Ah, eu tenho um propósito de comprar uma casa, aí você vai e economiza. Ah, eu tenho um propósito de emagrecer, aí você vai, sempre é por uma necessidade, ok. Mas também são apegos, né? Se você simplesmente não ficar nessa, ah, vou me apegar a isso, você pode ser que fique para cá igual vou começar o regime dia 1º de janeiro, né? Todo mundo fala que vai fazer, é só uma palavra jogada ao vento, né? Para mim, pelo menos é isso, né? Um pouco diferente de todo mundo, mas é que eu não acho que, assim, é simplesmente apego, né? É que nem eu falei, tem muito mais do que apegos, né? Top. Trazendo agora um primeiro ponto de filosofia para nós, tá? Tem uma palavra muito bonita chamada anania. Nem todo mundo conhece, mas eu vou trazer aqui para a prática para vocês conhecerem ela, tá? Ela é uma condição que é de pertencimento, que as pessoas querem ter pertencimento, querem definir sua identidade, tá? Isso significa anania. Pensando nisso, eu trago aqui, ó, que nós não sabemos quem a gente é. As pessoas dizem quem nós somos. Então, geralmente, nós somos até aquele avatar, né? Eu sou o Tiago trabalhador, eu sou o Tiago pai, eu sou o Tiago marido. Então, a gente não sabe realmente quem é. Nós somos quem dizem que nós somos, né? E aí vem a primeira dificuldade. Como eu sei quem eu sou? Como eu tenho essa autonomia de viver o que eu quero sem atender expectativa alheia? Como mudar essa crise de identidade para sentir que nossas ações refletem quem a gente é de verdade? Aí eu trago para vocês. Eu sou um avatar, tudo bem, mas eu também sou eu mesmo. Como dividir esses dois mundos? Vai lá, nosso amigo Isaías. Opa, meu, na verdade, assim, uma vez uma professora me disse isso, acho que na quinta série, mais ou menos. Para mim foi meio que um baque, porque é algo que a gente sabe, mas ninguém assume, ou até, tipo assim, não assume para você, né? Que é o seguinte, você é um personagem em cada lugar que você está. Ela falava, na escola você é uma pessoa, mas na sua casa você não é a mesma pessoa. Ela falava, e deu alguns outros exemplos aqui, assim, né? Que em cada local você está com os amigos, você é uma pessoa diferente e tal. Você vai crescendo, pegando mais personalidade, você vê que às vezes isso se torna ainda mais importante você saber se portar de uma forma diferente dependendo do local onde você está, né, do ambiente que você está com as pessoas que você está falando. Isso você não vai se portar no seu trabalho assim como você está com seus amigos, etc. Então, eu acredito que é bem em cima disso. O que não pode, na minha visão, é você acreditar que esse é uma chave para você conquistar pessoas, conquistar coisas e começar a agir de má fé, entendeu? Então, assim, fala, não, tudo bem, tem palavras que eu não uso em alguns ambientes, a postura é outra e tal, mas assim, eu sou a mesma pessoa, a minha essência é a mesma, né? Então, ainda que você tenha, como você disse ali, entre aspas, alguns avatares para se comunicar com pessoas distintas, a sua essência tem que permanecer, que aí sim você é uma pessoa íntegra. Eu sou a mesma pessoa, tenho a mesma essência, meus valores são os mesmos, mas eu apenas me adapto ali nas situações que eu estou. Eu acho que é mais ou menos por essa linha, é mais ou menos o que eu penso assim. Oi? Tá certo, tá certo. Então, rapaziada, vendo isso daí que o Thiago trouxe pra gente, hoje de manhã, compartilhar com vocês. Hoje de manhã eu tava assistindo uma pegadinha aqui
no, na TV, que tem muito a ver com isso daí que o Thiago falou. O camarada entrava no elevador, tinha quatro capacetes no chão. Daí uma pessoa entra atrás dele e põe o capacete. Outra pessoa entra atrás e põe o capacete. Ou seja, três pessoas entraram e colocaram o capacete. E ele começou a olhar para os lados e colocou o capacete também. Ou seja, o ambiente influencia a gente, né? Então, assim, cara, o propósito é esse daí, né? Tipo, por exemplo, a gente tem um propósito de, sei lá, se formar em alguma coisa. Ah, eu gosto muito de uma determinada área, mas, cara, você vai cair num ambiente totalmente diferente. A vida vai te levar para um ambiente totalmente diferente, entendeu? Então, assim, cara, você vai se moldando conforme a música vai tocando. Então, não, ao meu ver, não tem nem certo e nem errado, né? Assim, na minha opinião, as pessoas sentem muita dificuldade em identificar, né, o que realmente as motiva. Então, isso daí, na minha opinião, pode ser causado assim por algum tipo de pressão social interna ou externa. Então, isso daí cabe a cada pessoa determinar o que ela vai seguir daqui para frente, né? Mas isso daí você só vai conseguir alcançar com maturidade, sabedoria, tem aquele papo bonito que todo mundo diz, ai, que tem que ler, que tem que fazer, tem que. Cara, vida real não é conto de fadas, não, cara. É claro que tem que ler, tem que buscar conhecimentos. Bilu dizia, né? Tem que buscar conhecimentos, essas coisas. Mas, cara, a vida real é totalmente diferente. Obrigado. Boa. Bacana. Pegando aqui o que o Thiago comentou sobre esses avatares, né? E como que isso impacta ali no nosso propósito. Eu, eu acredito assim, acho que pegando até um pouco da fala dos meninos agora aqui, a gente quando está em determinados ambientes ou momentos de vida, a gente acaba se moldando e, portanto, construindo ali, né, uma nova estrutura para se adequar àquele ambiente. Inclusive, aí trazendo aqui uma experiência pessoal minha, para dar embasamento no que eu vou falar aqui agora. Sempre, geralmente eu e minha esposa, a gente sempre conversa muito, né, sobre as coisas do dia a dia, como que a gente está, né, o que a gente pretende fazer, como que a gente pode melhorar enquanto casal. E uma coisa que ela sempre fala para mim é que eu sou ambiente para ela e ela é ambiente para mim. Então, isso é uma coisa muito caricata nesse sentido, porque a gente consegue entender o quanto que o comportamento do outro influencia, né, ali as nossas decisões, os nossos comportamentos, né? Ou seja, o nosso avatar, né? Ou seja, a nossa persona para aquela determinada situação. Então, isso é uma coisa que eu acho assim muito interessante, né? E daí entra exatamente o motivo pelo qual a gente sempre tem essas mudanças comportamentais de acordo com cada ambiente, que entra muito no que o Isaías já comentou até já algumas vezes aqui. Então, aí a questão é, né? Essas mudanças que a gente vai tendo de acordo com o ambiente, com cada persona que a gente vai apresentando ali em cada ambiente, a gente tem que ver até onde que isso vai impactar no nosso propósito de vida ou não, né? Então, é aí exatamente a gente tem que fazer esse filtro, né? O que é importante, quais ambientes eu frequento, com quem que eu frequento, que aí a gente vai ter esse embasamento, tá? Pelo menos é o que eu acredito. É como que uma coisa se atrela com a outra. Eu escutando o Trivelato primeiro aí, depois todo mundo, né? Eu percebo assim, né? Que parece que a gente tem que. Não, não que a gente tem, né? Parece que todo mundo chega num consenso que a gente acaba tendo que se moldar por determinadas ações ou momentos, né? Pô, alguns aqui, né, tiveram prazer ou desprazer, por exemplo, de me conhecer pessoalmente aí.
E sabe que, cara, eu não sou uma pessoa que faço personagens, né? E eu já me ferrei bastante por isso, né? De falar coisas erradas em momentos que eu não podia, de estourar na hora que não devia em público, assim, com todo mundo vendo, né? Mas é igual o Ronaldo, acho que falou aí, né? Que a maturidade vem, a gente acaba entendendo que, pô, beleza, né? Passou e tal. Mas esse lance de personagem até hoje na minha cabeça não funciona muito bem, né? Embora eu tenho total ciência que quando eu preciso fazer alguma coisa, infelizmente eu tenho que me adaptar a um personagem, seguir umas mínimas regras sociais ali, né? Enfim, para poder de verdade seguir um fluxo e falar, não, beleza, funcionou e deu certo. Porque se eu seguir só a minha cabeça e do jeito que eu vou, sem esse personagem, sem o avatar que vocês falam, dá meio que problemas, né? Então, infelizmente, a vida é moldada por uma. É como se fosse um. Sei lá, como se a gente fosse clone um do próximo sempre, né? Tem aquela pessoa ali, você tem que se moldar naquela, aquilo ali é um padrão, um estereótipo de, sei lá, talvez sucesso, né? Talvez, como é que eu posso dizer, né? Uma boa apresentação. E a gente é todo mundo, a sociedade acaba exigindo que, não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, né? E ninguém pode ser autêntico, né? É muito louco isso. Top, pessoal. Agora trazendo mais uma parada de filosofia. Se vocês quiserem compartilhando durante o papo, fiquem à vontade, tá? Para colocar mais sinergia e quiserem colocar o que um tá falando, opinar, não tem crise aqui não, tá? Mas uma frase aqui pra gente pensar, tá? Ter um propósito é o maior ato de rebeldia que a gente pode ter, tá? Anota isso aí para pensar nisso aí que a gente vai falar aqui agora. E aí a gente tem o tal do sensação de não pertencimento, de não fazer parte daquele grupinho que todo mundo quer estar na grama do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita. E as mídias sociais que estão aí hoje em dia, elas atacam bastante essa parte de querer ver a vida do outro e eu não tenho a vida do outro, né? Então aqui vem a pergunta para vocês, né? Como que eu posso ter essa sensação de pertencimento mantendo o meu propósito, mesmo sabendo que eu tenho um avatar, mas eu sou eu mesmo? E como que eu lido com essa solidão momentânea de saber, puta, eu não pertenço àquele grupinho, sabendo que o propósito é um ato de rebeldia e eu quero ter meu propósito? Vai lá, Isaías. Cara, até pegando um gancho do que o Soares falou, mais uma vez, boa noite novamente, Soares aí, cara, gente boa pra caramba, trabalhar com você é bom, é legal ter um cara autêntico pra caramba do lado, sabe? Então, assim, faz tempo que a gente nos fala pessoalmente. Mas pegando o gancho dele, que ele comentou daquele esquema do propósito, a gente fala, meu, esse ano eu vou começar, vou fazer um regime, não sei o quê. Eu sou um cara que com 11 anos de idade, eu estava comentando da quinta série, com 11 anos de idade eu pesava 100 quilos, assim. Então, só que assim, eu sou, minha família é uma família do interior, a gente é de Minas e tal. Então, você tem muito aquilo de potencializar, assim, o melhor de cada um dentro de casa. Aquela família que um é um pelo outro, todo mundo querendo jogar você para cima. Então, eu nunca tive esse problema de me sentir o coitado. Então, eu sempre fui um cara de correr, sabe? Pesando 100 quilos, caía no chão, jogava capoeira, tá? Não tava nem azul. Você tinha o apelido de jabuticaba, que era uma bolinha preta, né? Os caras. Então, você tem ideia. Então, assim, isso foi durante muito tempo e a gente dava risada e não tava nem aí. Depois de um tempo, quando meu pai se aposentou aqui em São Paulo, a gente mudou para Minas. E aí eu tinha 16 anos de idade, eu cheguei lá, não conhecia ninguém, a não ser meus primos, assim, que eu era obrigado a passar férias de fim de ano de lá, até para já ir conhecendo a família, que meu pai tinha já a vontade de mudar, tinha um plano, um propósito de mudar quando se aposentasse. Aí eu cheguei lá, por ter um sotaque paulista, não sei o quê, um dia eu estava conversando com uma menina que eu era meio afim, assim, que depois a gente acabou ficando junto um tempo, namorou um tempo, assim, e ela era secretária de uma rádio. E aí eu conversando assim, um cara passou e falou, pô, você tem um sotaque da hora, não sei o que, você não quer fazer um teste aqui? Aí eu fui fazer um teste e de repente eu estava apresentando um programa numa rádio aos sábados, chamava Conexão Hip Hop, sabe? Eu sempre curti hip hop, eu tive grupo de rap e tal. Então, assim, você vê como você sai de um lado para o outro, assim, sabe? Você sai do Jabuticaba, que era o molequinho que os caras zoavam e que você não tava nem aí, mas era zoado, querendo ou não, que eu caía no chão na capoeira, fazia, os caras faziam, nossa, tem que tremer o mundo, aquilo tudo, sabe? Então, assim, de repente eu era o cara que era da rádio aí, e no interior, as meninas, o pessoal gosta, se gosta de você, tem mania de te levar comida. Aí levavam torta, não sei o quê, no final do programa, pra te dar, era mó legal pra te conhecer, assim. Eu falei, putz, onde que eu tô, bicho? Sabe, eu já não queria mais voltar pra cá, assim. Eu voltei na época da faculdade, eu queria, precisava, né? Meu irmão tava aqui e falou, não, volta pra cá fazer faculdade aqui. Eu voltei. Mas, assim, eu queria só expor, pra você ver como são esses dois, assim,
esses dois pontos, né, que são totalmente distintos um do outro. Você era o cara que tinha um monte de preconceito, de repente você era o cara que estava na visão ali, pô, todo mundo, poxa, o cara é um cara legal, o cara é da hora, tá? Então, isso realmente assim te dá uma energia, te dá vontade de continuar e te dá, você vê que é possível desde que você queira, desde que você se esforce e que você mantenha o seu propósito assim vigente, né? Você trabalhando ele todo dia. Não adianta nada você ter um propósito e não trabalhar ele, porque senão ele fica para trás e passou o ano, que é o que o Thiagão falou lá, e você fala, putz, meu, passou o ano, mas janeiro que vem eu começo, entendeu? Então é mais ou menos esses lados. Isso, por isso, para você, como a vida gira, assim, dá voltas para caramba. Um outro adendo que, assim, a casa que eu moro, agora era para ficar 6 meses, eu tô há 2 anos aqui, assim. Mas essa casa é de um amigo meu, então eu fiz um negócio. Eu saí do apartamento lá, que eu morava, que coloquei à venda. Eu tô querendo ir para um outro lugar. Tô querendo ir para Ribeirão Pires, no ABC. Eu moro em São Bernardo. Mas assim, o cara que é dono dessa casa, ele não mora aqui há muito tempo. E ele é um cara que é montado na grana, é um amigo, já foi cliente meu, virou amigo, assim. E aí a gente fez um negócio legal e eu vim para cá, com a minha família, minha sogra mora aqui comigo, e tal. Minha mãe estava aqui até ontem, ela fica aqui na casa do meu irmão, em Ribeirão Pires. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu moro num local que, por exemplo, na rua de trás tem um cara que ele tem uma Ferrari. Na rua de baixo tem um cara que tem um Porsche. Você vê aquelas motos potentes. Hoje eu saí para correr de manhã na Kennedy. Tipo, você vê aqueles caras com aquelas motos potentes passando para lá e para cá. Assim, eu falo, caramba, bicho, onde que eu tô? Eu sou só o antigo jabuticaba, tá ligado? Só o carinha que tava lá assim. E você olha pro lado e você vê os caras tudo esnobando. E você fala, caramba, que da hora. Então, assim, você vê como que é, por que que eu estou contando tudo isso? Você vê como que a vida dá voltas e como você vê coisas, você tem contato com coisas. Mas o importante é aquilo que vocês mencionaram como um todo, assim, é manter a essência, né? Eu sei que assim, eu estou aqui, mas eu não faço parte desse mundo aqui, entendeu? Eu sei que, pô, eu sou Zona Leste de Miliano, sabe? Então, esse sou eu. Então, eu sei, mas não sou daqui, entendeu? Mais ou menos isso aí que eu queria deixar. É, Isaías, eu sei bem o que você tá falando, cara. Eu tenho parentes que moram aí no bairro Jordanópolis, tenho Ah, parente que mora aí no bairro de Assunção, e é bem isso daí que você falou, cara. De um lado exatamente. você tem Ferrari, Lamborghini, Porsche. Do Exatamente. outro lado, Malemar, você Exatamente. tem aquele golzinho, aquele Fusca, Exatamente. entendeu? De vez em quando você vê uma Exatamente. Brasília e assim vai, entendeu? Agora, Exatamente. assim, Exatamente. em se tratando, pegando um gancho disso que o Thiago falou, em relação a sentimento de pertencimento e tudo mais, cara, logo que o Thiago tava falando isso daí, me veio uma pessoa na mente, assim, que eu acho que resume tudo isso que nós estamos, pelo menos, tentando dizer aqui, que é o Adriano Imperador, cara. Pô, o Adriano Imperador jogava lá na Inter de Milão, ganhava em euros, campeão de um monte de coisa, jogava pra caramba, era o sucessor do Ronaldo Fenômeno quando ele parasse, entendeu? Era, cara, a mídia tava colocando ele nesse pedestal. Dia o cara acordou e falou: Meu, não quero mais essa vida, não, cara. E voltou lá para Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, na favela. Por que que ele voltou lá? Cara, sentimento de pertencimento, cara. Você só vai ter esse sentimento quando você se conectar com as pessoas que estão ao seu redor, cara. Acredito eu que cada um de vocês aqui, cada um de nós somos formados em alguma área diferente. Por exemplo, eu sou de comércio exterior, o Thiago é de TI, o Isaías é de uma área, o Soares é de uma, o Neto é de outra, entendeu? E assim, cara, não adianta. A gente, principalmente agora, a gente tem que viver no meio desse pessoal que fala a mesma língua da gente, cara. Porque assim, a gente até pode tentar se virar com outras áreas, outras pessoas, tudo mais.
Mas assim, vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de estar lá com a sua galera, na sua área, entendeu? Então, assim, isso daí também é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, cara. Tem gente, cara, que fica muito pilhado com isso daí. Tem gente que pega ar de verdade. Agora tem gente que, cara, tanto fez como tanto faz, entendeu? Tanto fez como tanto faz. E eu acho que esse equilíbrio aí que faz um mundo tão divertido quanto é. Obrigado, rapaziada. Só comentando aqui, pessoal, a gente tem 6 minutos nessa reunião aqui, depois vou ter que abrir outra, tá? Então a gente tem mais 6 minutos nessa aí, Soares, eu abro uma outra que a gente finaliza, tá? Dá pro Rui falar nesses 6 minutos, aí o Soares fala na próxima. Beleza, show. É, bem rápido aqui para aproveitar o tempo, mas o que eu posso falar sobre esse último comentário que tu colocou aí sobre o sentimento de pertencimento, né? E alinhado aí com o propósito. Eu acredito que quando a gente tem um propósito muito forte e a gente pretende executar isso, o mais lógico, pelo menos para mim, pelo menos é o que eu executei sempre até hoje na minha vida, né? Você sempre vai procurar, tender a procurar pessoas que têm o mesmo propósito que você, para que você consiga potencializar as chances de você conseguir alcançar aquilo que você almeja. E aí entra muito aquela frase que acho que todos os pais e mães de vocês já devem ter dito para vocês, que quando você for se juntar com alguém, você se junta com alguém ou mais forte que você, né, ou muito mais, para que você sempre vá nessa busca constante por melhoria, né? Porque e aí entra muito aquele comentário que eu fiz no troubleshoot passado aqui, que foi dizer que um é ambiente para o outro. E aí, quando um compartilha com o outro experiências, seja técnicas, sejam pessoais, sejam quaisquer que sejam, a gente acaba assimilando. A gente vai, nem que seja por osmose, sem perceber, acaba assimilando aquilo e vai colocando em prática. Pelo menos é isso que eu enxergo. Soares, se quiser compartilhar aqui, tem 4 minutos ainda nessa aqui. Não, tranquilo. Cara, sobre o tema pertencimento, né? Pegando o nosso gancho nos assuntos passados de evoluções, né? Eu acho que quando a gente é menor, a gente tem muito esse lance de eu preciso pertencer a um grupo, né? Principalmente quando a gente é adolescente, né? Eu, por exemplo, eu sempre quis participar de grupos de certos amigos ali. Às vezes eu fazia coisas que não eram da minha essência nem da minha natureza, por exemplo, para poder fazer parte do grupinho, né? E hoje em dia, sinceramente, eu não dou a mínima para esse tipo de coisa, né? Eu simplesmente falo assim, beleza, se a pessoa se parece um pouco comigo, ela pode pertencer ao meu grupo, né? Eu sou bem seletivo hoje em dia nisso, né? E no passado a gente é mais carente, né? Parece que a gente tem uma emoção de, nossa, eu preciso provar para os outros alguma coisa, eu preciso de aprovações, eu preciso de me pertencer, né? O Isaías, né, falou sobre o lance lá da essência, né, contra ser da Zona Leste, ser tudo diferente, o Jabuticaba, né, o Ronaldo, né, ele fala que tem gente que pega ar, né, tipo da solidão, né, e, cara, eu acho que isso é muito relativo, né, conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai sendo seletivo a ponto de querer ou não se pertencer a um lugar, ou simplesmente escolher o lugar que você quer pertencer, né? É meio que isso a minha conclusão, assim, do tema. Ó, pessoal, a gente ainda tem 2 minutos se vocês quiserem bater papo, ou senão a gente dá um pause nesse e volta na outra. Vocês querem conversar alguma coisa sobre o assunto nesses 2 minutos? Vamos dar uma Cara, pausa? pode falar. Desculpa aí, Neto. Fala aí. Não, tranquilo. É porque eu tinha um negócio para resolver aqui, mas Não, então vou dar a pausa, tá, pessoal? Aí eu vou gravar essa parte e a gente já volta na próxima, eu mando o link, tá? Tem 10 minutos pra voltar a próxima, tá? Então 10 minutos de cafezinho e xixi. Então, bora lá, Beleza. beleza. valeu.
Valeu, Fechou. até Valeu, já. valeu, gente. Até daqui a Valeu. pouco. Valeu. Valeu.